noite. Vamos aos nossos recadinhos. Primeiro pedir para desligar os celulares. Vamos deixar ele lá quietinho, nos desligar de todo lufa-lufa lá de fora, para a gente se ligar bem no trabalho dessa noite. E o primeiro recado falando da nossa evangelização infanto-juvenil aos domingos. Convidar a todos os papais, mamães, que tragam suas crianças. Nós teremos agora, nesse último domingo, o encontro com as crianças. No mês de junho, as crianças vão estar as crianças vão estar de férias em casa. Aproveitem para trazê-las aqui no domingo. Vai ter recriação com as crianças. Não para. Sempre vai ter criança aqui. Sempre vai ter os coordenadores, os monitores tratando e cuidando das nossas crianças nos domingos. Então, tragam elas. E principalmente também os jovens. Aquela turminha ali nos 14, 15, 18, 20. Trazer eles aqui para ter esse contato com outros jovens, conversar sobre o nosso evangelho, conversar sobre a doutrina espírita. E são jovens conversando com os jovens, né? Que o nosso amigo Daniel, que hoje é o dirigente da mocidade, é um menino tão querido. Eu lembro quando eu estava saindo, ele estava chegando novinho e está lá, firme e forte, tocando a nossa mocidade. Então, as criancinhas lá, 2, 3 anos, até os 20, vamos trazer nossos jovens, nossas crianças, para ter esse contato com a doutrina espírita desde cedo. E convidar para o estudo, o grupo de estudo Boa Nova, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, já está no item 16. Vale muito a pena. Às terças-feiras, acabou o trabalho aqui no salão, às 8h15, subir e estudar o Evangelho, que faz muito bem para nós. É muito gostoso debater. E esse é um curso mais filosófico, não tem pressa, vai passando, cada ponto vai se atendo, vai se aprofundando nesse estudo do Evangelho. E, como a gente sempre pede aqui, faz silêncio, chega, fica quietinho, tal. No dia 5 é diferente, é o momento da gente falar, conversar, bater papo. Então, todos estão convidados. Dia 5 de julho, nossa noite da pizza, para a gente chegar, conversar e realmente poder interagir entre nós, né? Porque aqui a gente chega, senta, toma nosso passe e quando acaba, eu principalmente, né, tenho que ir para outro curso, então acaba aqui, a gente já sai correndo, vai continuar os nossos trabalhos aqui na casa. Então não dá para a gente conversar, não dá para a gente interagir, saber quem é quem. Então este é o momento da gente bater um papo e conversar. Vai ser aqui, né, Rua Isidro Tinoco 53, dá para a gente colocar o nosso papo em dia. Então estão todos convidados, convocados para fazer parte desse dia especial para nós. Vamos passar para os nossos trabalhadores da noite, né? Nós vamos ter o senhor Raul, que vai fazer a leitura do Evangelho, prece, fazer a mensagem também para a gente. A Marisaura, que vai fazer as vibrações gerais e as vibrações do passe. Nosso amigo Leonel, que vai fazer as vibrações das águas e a prece final. E hoje, acho que é até por isso que está essa energia gostosa na casa, nós vamos ter a nossa amiga Ana Tereza, que é uma grande trabalhadora da casa, já esteve há tanto tempo aqui com a gente, já falou tantas vezes aqui, é muito gostoso ouvir, porque diferente das pessoas que vêm aqui falar daquele jeito técnico, falar aquela coisa difícil, ela fala a nossa linguagem, sabe? Ela fala do coração. Então, vamos aproveitar esse momento, essa energia gostosa que está aqui. O salão não está tão cheio de encarnados, né? Vamos aproveitar a presença desses irmãos desencarnados que trazem para nós todas essas energias do plano espiritual. Vamos direcionar para ela com todo o nosso carinho, nosso coração, para que ela passe para nós tudo que ela preparou com tanto amor. Então, tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Acho que nesse frio até assusta, né? Mudou o tempo, o pessoal não quer. Opa, peraí, deixa para a próxima. Na próxima é melhor não, melhor vir. Então, tenhamos toda uma boa noite, um bom trabalho. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao
bem ao que vos tem ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vós saudardes somente vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44, 48. Livro Mensagem 20, Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A busca da perfeição se confunde com a busca da própria felicidade. Quanto mais virtudes a vossa pessoa adquirir, mais próximo da felicidade ela estará. Distanciar-se do sofrimento implica burilamento de si mesmo. O diamante é uma pedra preciosa que precisou ser lapidado. Nós também somos pedras criadas por Deus e também precisamos lapidar nossos conhecimentos e sentimentos. Agora nós vamos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos em vossos nomes, nesse abençoado trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, que todos nós sejamos envolvidos pela espiritualidade, em especial a palestrante dessa noite. E como agradecimento, Mestre Jesus, a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Eu ainda vou entender o porquê que toda vez que eu venho em todos os trabalhos tem que abaixar o microfone. Eu ainda vou entender. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, obrigada, nos guie as palavras. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, itens 9 ao 11. Encerrando com a instrução dos Espíritos. Antes, porém, nós gostamos de lembrar de algumas coisas para poder entrar nos itens propriamente dito. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta foi ver de Jesus. Então não tem outro caminho, não adianta a gente buscar outro caminho para conseguir a nossa elevação espiritual, a nossa transformação, se não for seguir os passos de Jesus, seguir o seu Evangelho, a Boa Nova. E nós vamos lembrando que todos nós somos espíritos imortais, que ora estamos encarnado, ora desencarnado, mas todos nós fomos criados por Deus. Portanto, nós somos irmãos, nós pertencemos à mesma família espiritual, porque temos o mesmo Pai. No momento da criação, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento algum. Esse conhecimento ele vai sendo adquirido, vai sendo ampliado, à medida em que nós vamos existindo nas diversas vidas sucessivas, nas reencarnações, onde o espírito é o mesmo, mas sempre num corpo material diferente, mais adequado para as necessidades de cada existência. Então, as reencarnações são as oportunidades benditas que Deus nos dá para o aprendizado, para reajuste, para a reconciliação.
Então Deus, que é o Senhor da vida, Ele dá a todos nós, indistintamente, as potencialidades da sabedoria e do amor, para que nós pudéssemos utilizar essa ferramenta, o amor e a sabedoria, para a nossa evolução espiritual. É claro que cada um de nós tem o seu tempo, não é? Cada um de nós segue um pouquinho mais devagar, outros um pouquinho mais depressa, mas Ele deu a todos nós as mesmas potencialidades. Umas realmente afloram durante as nossas encarnações e outras ficam um pouquinho mais adormecidas, mas todos nós temos essas potencialidades da mesma forma. Qual é o objetivo, né, das nossas reencarnações? É a evolução espiritual. Como é que nós vamos conseguir essa evolução espiritual? Através da transformação moral. Quando nós ouvimos muito, né, o conhece-te a ti mesmo, que é o momento em que a gente faz aquela introspecção, onde a gente entra dentro da gente mesmo e reflete sobre quem nós somos, sobre tudo aquilo que não está de acordo com a lei divina, tudo aquilo que eu tenho que eliminar do meu coração, do meu pensamento, da minha vida, e a partir daí fazer as transformações. A partir do momento em que nós vamos nos transformando, e isso é moralmente, nós estamos falando de espiritualidade, nós vamos conseguindo galgar aquela... A gente gosta daquela imagem, né, da escada, que a gente vai subindo os degrauzinhos até chegar no topo. Então, essa transformação é a eliminação dos vícios do corpo, da alma, colocando à tona as nossas virtudes, colocando as nossas virtudes em prática. Mas eu tenho que conhecer quais são as minhas virtudes. O que é que eu tenho que me transformar? O que realmente... Eu vou confessar para vocês uma coisa, não conta para ninguém. Eu tenho que trabalhar muito uma virtude chamada paciência. Né? Isso é meu, tá? Uma das, né? Tem outras coisas, mas a paciência que... Então, todos nós temos algo para nos modificarmos, para tentar trabalharmos, e a partir daí, ir rumo a essa evolução espiritual. Mas nós temos um verdadeiro manancial, um roteiro para que a gente consiga, através das ferramentas que tem nesse roteiro, conseguir essa transformação, que é o Evangelho de Jesus. Então, no Evangelho de Jesus, tem ali todo o caminho, tudo aquilo que nós devemos saber, entender e colocar em prática na nossa vida para que essa evolução espiritual aconteça. Vai ser do dia para a noite? Não, não vai. Né? A gente muitas vezes precisa de muitas existências, muitas reencarnações para conseguir esse patamar. Mas todos nós vamos conseguir um dia estarmos na esfera crística, onde está Jesus e outros tantos espíritos. Não, Ana, chegar ao patamar de Jesus, sim. Cada um no seu tempo. Este é o objetivo das nossas existências. E aí Jesus, sempre seguido por uma multidão de pessoas que queriam ouvir o Mestre, queriam muitas vezes tocar, né, nas suas vestes, abraçá-lo, ele sobe ao monte e ali ele declama o mais belo e o mais profundo poema de todos os tempos, que é o Sermão da Montanha. E ali ele encerra dizendo... Sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus o é. Então, nós temos no Sermão da Montanha todo o direcionamento que nós devemos ter para a nossa existência. E aí ele conclui isso, sede perfeitos, ou seja, né, cumpra tudo aquilo que eu estou trazendo para vocês, entendam a minha proposta de amor para a existência aqui no plano terreno, para chegar no patamar de sermos perfeitos. A perfeição absoluta pertence a Deus, mas nós vamos conseguir atingir uma perfeição relativa. À medida em que nós conseguimos galgar nesses degrauzinhos da escada para a nossa evolução espiritual, à medida em que nós conseguimos nos transformar, moralmente falando, nós vamos chegar um dia à perfeição relativa. E aqui no capítulo 17, ele vem falando para a gente de uma coisa que nós temos, de uma não, né? O Evangelho todo vem nos alertando, né? Mas no 17 ele fala assim, cuide do corpo e da alma. E quantas vezes nós ultrapassamos o nosso limite físico, mental, emocional, e aí entra o espiritual, e nós não cuidamos do corpo material, que o espírito precisa desse templo para poder habitar no plano terreno. Nós estamos no plano material, vivendo uma existência material. Somos espíritos, mas precisamos de um corpo material. E esse corpo ele tem que ser cuidado. Como é que a gente cuida do corpo físico?
Todos nós já ouvimos, né? Se não foi de um profissional da saúde, alguém já nos disse, cuidar da alimentação, uma alimentação saudável. Exercícios, porque a vida é movimento, a vida não é parada. Obedecer e perceber nas nossas reflexões qual é o nosso limite, até onde nós podemos ir. E quando, vou falar de mim, né? Acredito que com vocês não foi assim, mas quando se é jovenzinho, a gente abraça tudo. Porque a gente consegue fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. E à medida em que o tempo vai passando, a gente já vai se vendo limitado nas coisas que nós fazíamos e hoje não conseguimos fazer. Nós conseguimos outras coisas, mas aquelas não. Mas a gente, né, consegue, então a gente vai fazendo e não percebe que todos nós temos um limite. Até que a espiritualidade dá um jeito de nos dar uma paradinha para que a gente se recomponha fisicamente falando. Então nós precisamos respeitar os nossos limites, conhecer esses limites, para poder realmente cuidar desse templo que é o nosso corpo material. Cuidar da alma. Como é que eu cuido da alma? Como é que eu cuido do espírito? Através da oração. A oração, essa sintonia que nos eleva até Deus, que nos liga a Jesus, que nos liga ao nosso anjo guardião, nosso mentor, amigos espirituais de luz. É através de bons pensamentos. Isso é uma coisa que nós ouvimos muito hoje. Cuidado com os pensamentos. Nós vivemos uma época muito densa. Então, nós temos que, naquela nossa introspecção, perceber o que está habitando a nossa casa mental. Quais são os pensamentos que animam o nosso dia? Desde o momento em que nós abrimos os olhos pela manhã. Tomar muito cuidado. Então, pensamentos elevados, pensamentos amorosos, pensamentos positivos, pensamentos de alegria de viver, de otimismo, de perseverança. Boas leituras, diálogos edificantes. E aí nós vamos estar alimentando o espírito e o estudo também. Né? O nosso companheiro estava falando a respeito de alguns dos estudos que nós temos na casa, nós temos vários cursos. Isso alimenta a nossa alma. Além de nos trazer esclarecimento a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina espírita, vai nos alimentando. Então, cuidar do corpo e da alma. Quando Jesus coloca sede perfeitos, Ele está nos convidando a essa perfeição moral. E Ele vai nos orientando que, através do seu Evangelho, o caminho e as atitudes a serem seguidos, que nos levará à transformação moral. Toda criatura, como nós já dissemos, pode alcançar por meio do seu esforço. Então, não é nada fácil. Realmente, nós temos que nos esforçar para melhorar. E quando nós ouvimos falar, né, de reforma íntima, que é essa transformação, nós vamos pensando, mudar dá trabalho. Vamos imaginar uma reforma na nossa casa. Dá trabalho, não dá? Mas depois o resultado nos deixa feliz. A mesma coisa conosco. Então, dá trabalho mudar. Eliminar as nossas viciações, trazer as nossas virtudes. Mas o resultado vai ser o quê? Sermos um dia um homem de bem, como é colocado no capítulo 17. O homem de bem é aquele que realmente vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua excelência. A lei de justiça, eu desejo para o outro, eu ajo para o outro da mesma forma que eu quero que desejem para mim e que ajam comigo. Amor e caridade é o amor em ação. Então, chegarmos no patamar de um homem de bem é realmente estar vivendo a proposta de Jesus, que é o amor na sua excelência. Não é esse amor aqui do plano terreno, é algo transcendental, espiritual, mais profundo. E para isso nós precisamos realmente buscar dentro de nós o autoconhecimento todo dia, todos os instantes. Fazer uma análise no final do dia a respeito de como foi a nossa atuação, né? Como foram as nossas palavras, quais os pensamentos que eu tive naquele dia. E quando nós adquirimos conhecimento através dos estudos, não dá mais para ser os mesmos. Nós vamos nos modificando à medida em que nós vamos ampliando o conhecimento. Nós vamos ficando mais seletivos nas nossas conversas, nas nossas leituras, na programação que a gente acompanha. Nós vamos percebendo que aquilo que fazia tanta importância na nossa vida lá atrás, hoje já não faz mais. Outras coisas têm uma importância maior. Isso graças à ampliação dos conhecimentos. E aí, o item 9 vem nos falar dos superiores e inferiores. É uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, um cardeal de Morlot, Paris, 1863.
E ele vem falando da autoridade. Primeiro ele está falando realmente da autoridade aqui, do plano terreno. Daqueles que têm um cargo, né, um cargo dentro de uma religião, um cargo dentro de um governo, dentro de uma firma. Ele vem falando e comparando com a riqueza também, materialmente falando. Então ele diz que Deus nos dá oportunidade para que a gente realmente vá galgando, né, os passos de chegar um dia a ter um cargo de chefia, por exemplo. E ele compara com a riqueza, sim. Deus dá oportunidade para ter autoridade e para ter a riqueza. Mas como é que você vai usar essa autoridade e essa riqueza? Eles têm que ser usados para o bem comum, para o progresso, para auxiliar em pesquisas. Colocar realmente dentro dessa autoridade e com seus subalternos a bondade, a benevolência, reconhecendo sempre a igualdade perante aqueles que são seus subordinados. Então, usar a autoridade para elevar o moral, né, dos seus funcionários, daquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade, e não para oprimir. E não utilizar a autoridade e a riqueza também para a ambição, para a ânsia de poder. E é o que a gente mais vive, né? O que a gente mais percebe no nosso planeta como um todo, essa busca do poder material. E aí nós vemos tantos desmandos que acontecem no nosso planeta, e muitas vezes dentro da nossa casa, quando a gente não percebe. Né? Que eu sou a mãe, eu sou o pai, ou aquele que cuida, então eu mando, eu faço, eu desfaço. Não, uma família tem que estar junto, unidos, né? Ouvindo, filhos ouvindo os pais ouvindo os filhos, e ali todos caminharem juntos, porque todos estão na família para caminhar juntos, para conseguir um saldo positivo nesta reencarnação como pais e filhos. Então ele vai colocando isso. Em resumo, o item 9 enfatiza a importância de se usar a autoridade com responsabilidade e com consciência, buscando o bem comum e o progresso de todos, tanto os que exercem o poder quanto aqueles que são subordinados. Então, estarem sempre em acordo. Eu sei que eu tenho um chefe, não é? Isso falando dos nossos empregos materiais. Então, eu tenho que entrar num acordo, ele comigo e eu com ele, para ver como é que a gente caminha juntos dentro dessa caminhada evolutiva moralmente falando. No item 10, vem falar do homem no mundo, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E aí ele vem falando sobre o sentimento que deve animar os nossos corações, que é o da piedade, que é o da compaixão. Não é dó, é compaixão. É algo mais transcendente, mais espiritual. Que esse tipo de sentimento deve estar dentro dos nossos corações. E ele vai falando também da purificação do coração. A purificação do coração é a purificação dos nossos sentimentos. Que tipo de sentimento está animando o meu coração hoje? O que eu tenho que mudar que não está de acordo, que não me faz bem, que não faz bem ao meu entorno, nem ao meu grupo familiar, nem ao meu grupo de trabalho, e principalmente a mim mesma, né? Ele fala dessa pureza do coração, que é uma das bem-aventuranças. E ele fala de ficar livre dos pensamentos mundanos e fúteis. Novamente, um alerta para o pensamento. Cuidado com o que pensa. Pensamento cria, ele materializa, ele potencializa. E aí ele coloca que quando nós temos esse sentimento de piedade, essa purificação do coração, purificação nos pensamentos, é o essencial para que a gente realmente entre em comunicação, em sintonia com o plano espiritual de luz. Nós só vamos conseguir essa sintonia com o plano maior realmente tendo sentimentos puros, coração puro, através da nossa oração, através de nós buscarmos cada vez mais eliminar o apego, o egoísmo, o orgulho, a materialidade da nossa vida. Repetindo que nós precisamos da materialidade para caminhar no mundo material. Ponto. Isso é uma coisa. Mas tudo tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Então, ele vai pedindo para a gente controlar os desejos egoístas, as preocupações excessivas com a vida material. A gente não tem preocupação, né? Quase nenhuma. Principalmente com essa parte material, não é verdade? Então, ele está falando aqui para controlar. É claro que é necessário, faz parte da nossa caminhada evolutiva até a preocupação. Mas cuidado com o exagero. Busque o equilíbrio. E aí,
ele vai trazendo também ali que nós devemos estar sempre em nossos atos, em nossos pensamentos e sentimentos, nos lembrando de Deus. Então, quando nós estamos em sintonia com eles, realmente nós vamos sentindo dentro do nosso coração essa pureza que ele coloca aqui. E é muito interessante que ele coloca num parágrafo a respeito do homem. O homem, quando a gente fala, é homem e mulher, tá? É a humanidade, que vive isolado, aquele que realmente não quer ter contato com ninguém. Então nós pensamos até, né, nos eremitas que vão lá, ficam na caverna, no que a gente conhece na história. Como é que essas pessoas, ou como é que nós vamos exemplificar o Evangelho de Jesus se nós não estamos convivendo com outras pessoas? Nós precisamos do outro para exercitar esse Evangelho. E aí o aprendizado não é viver isolado, é aprender a convivência, aprender a conviver com o outro e aprender a conviver conosco mesmo. Que muitas vezes a gente tem dificuldade de conviver até conosco mesmo. Então, para se colocar tudo que Jesus nos pede, que é a prática do amor, o exercício desse amor na prática da caridade, nós precisamos do outro. E existem aqueles momentos em que a gente quer. Hoje eu quero ficar quietinha, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu quero estar comigo mesmo. Perfeito. A gente precisa disso. Só que é um momento, não pode perdurar. Então ele vem trazendo esse alerta também. Então, o item 10 enfatiza a importância da piedade, da purificação do coração, da elevação do espírito, da lembrança de Deus em todos os atos e da prática da caridade como fundamentos para uma vida espiritual plena. Ele coloca ali um relacionamento harmonioso com o mundo espiritual. No item 11, cuidar do corpo e do espírito, que nós já falamos até, uma mensagem de Georges, o Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, o que nós já falamos anteriormente, da importância do cuidado com o corpo, como instrumento da alma, mas a prioridade também de cuidar do espírito. Então, o corpo físico, a matéria deve ser tratada com respeito, mas não deve ser castigado por faltas que o livre-arbítrio o induziu a cometer. Nós paramos aqui um pouquinho para pensar. O livre-arbítrio está ligado às nossas escolhas, não é verdade? Então, desde o momento em que a gente abre o olho pela manhã, nós estamos fazendo escolhas de como vai ser o nosso dia, disso, daquilo, escolhas o tempo todo. Escolhas têm consequência, boas ou não tão boas, dependendo da escolha feita. E aqui ele está falando na responsabilidade com o corpo físico, porque muitas vezes a gente faz escolhas que, ao invés de auxiliar o nosso corpo físico, vem a prejudicar. Por exemplo, crise de enxaqueca. Aí o médico diz assim, você não pode comer chocolate, não pode, sei lá, comer uma feijoada inteira, não pode isso, não pode aquilo. Ah, mas eu gosto, eu gosto do chocolate. Nossa, como eu gosto de um churrasco. Não é proibido, é que a gente exagera, né? A gente exagera na hora da alimentação. É esse exagero que eles colocam para cada um de nós. E qual foi o meu livre-arbítrio ali? Ah, eu gosto, eu vou continuar. Então, eu também gosto da enxaqueca. Porque se eu estou fazendo tudo contrário ao que me foi indicado, é porque eu gosto de me sentir mal. E aqui esse alerta, cuidar, e é o item que fecha o capítulo 17. Cuidar do corpo e do espírito. Então, esse alerta para nós nos cuidarmos, para nós nos amarmos, para aproveitar da melhor maneira possível a encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. É o momento agora de nós realmente buscarmos a nossa caminhada evolutiva, para chegar um dia a tomar chazinho com Jesus. Eu tive um dirigente aqui que ele falava que a gente ia tomar chazinho com Jesus. Eu sempre gosto de contar. Eu prefiro tomar café. A minha filha falou, eu prefiro Coca-Cola. Então, assim, a essência vou chegar um dia no patamar de estar ali com Jesus. Ele está conosco o tempo todo. Ele está dentro do nosso coração, ele está no nosso pensamento. Ele conhece cada um de nós pelo nome, ele sabe onde nós vamos tropeçar, onde nós vamos cair, onde nós vamos levantar. E ele está o tempo todo do nosso lado. Então, esses alertas que vêm no Evangelho, vêm para o nosso próprio bem. Para a nossa caminhada ser uma caminhada equilibrada, harmônica, tranquila dentro, do mundo em que nós estamos.
Eu desejo um mundo de muita paz, mas essa paz tem que começar dentro do meu coração, dentro de mim mesma. Como é que eu vou desejar paz mundial se eu não tenho paz dentro de mim mesma? Aí o Evangelho vem alertando, mas ele alerta, mas mostra o caminho a seguir. Então é seguir o Evangelho de Jesus. Se a gente entender a proposta do capítulo 1, da introdução de tudo, até o 16, a gente vai chegar no Sede Perfeitos e vai entender mais ainda, vai estar mais claro, e para os outros capítulos também, o que é que Jesus está querendo nos mostrar, o que é que Jesus está querendo de cada um de nós. Que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos ama, que nós nos cuidemos na parte material, na parte física, emocional, né, e espiritual. E quando Ele fala, sede perfeitos como meu Pai o é, Ele está dizendo que um dia nós vamos chegar a essa perfeição relativa. Que Jesus nos abençoe, que o Evangelho possa ser realmente o nosso livro de cabeceira, que nós possamos, a cada palestra que a gente ouve aqui no salão, chegar em casa, abrir aquele capítulo, abrir aquele item, ler bem devagarinho e buscar entender a mensagem que Jesus está trazendo a cada um de nós. E que Ele nos abençoe. Agora, depois de tantos esclarecimentos que a Ana Teresa nos trouxe, esse capítulo 17, o próprio nome dele diz, sede perfeitos. É um caminho longo, tortuoso, muitas vezes a nossa marcha é lenta, mas nós vamos procurando caminhar e segurar nas mãos de Jesus, pedindo a Ele que nos conduza em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. E assim, depois de nos prepararmos tão bem, nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, onde os trabalhadores, os médiuns, se prepararam durante todo o dia para o passe da noite. Vamos nos preparando, nos sentando de uma maneira que não obstrua a passagem do médium, que ele não tenha dificuldade. E assim nós vamos iniciar os passes. Vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, pedindo que Ele nos envolva neste momento, que esta luz que se faz no salão seja uma luz que possa penetrar em todo o nosso corpo físico, trazendo para nós a paz, a serenidade, para que possamos atravessar os dias que estão se apresentando tumultuados, de uma forma serena, de uma forma equilibrada, vibrando por todo o planeta Terra, mas começando esta vibração por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, por todos aqueles que convivem conosco, porque se cada um fizer a sua parte, um pouquinho de cada um vai se tornar muito. E este muito vai envolver todo o planeta Terra. Porque Jesus, governador do planeta Terra, está pedindo a todos nós que o auxiliemos com os nossos pensamentos de luz, de amor, de paz, para toda a humanidade. Que possamos levar para todos os nossos irmãos, aonde houver um ser vivo, que nós possamos levar o pensamento de luz, de fraternidade, de esperança, de força, de equilíbrio, vibrando não só por aqueles que estão sofrendo os efeitos das guerras,
mas por todos aqueles que estão tomando as decisões em relação a elas. Que Jesus possa, nesta noite, envolver a cada um com pensamentos positivos, com boas decisões, com muito amor no coração, e que toda a humanidade, envolta nesta luz azul do manto de Jesus, do manto de Maria, possa, ao amanhecer, estar mais tranquila, mais esperançosa. E neste passe que está terminando, nós vamos trazer também os nossos familiares, os nossos amigos, para colocarmos aqui nos bancos e pedir a toda esta equipe que está aqui, equipe espiritual, que dê a eles também toda a esperança, toda a força, todo o equilíbrio tão necessário. Vamos trazer aquela pessoa mais difícil da família, aquela que está passando por um período de doenças, um período de desemprego, de desarmonia no lar. Vamos trazer aquelas crianças que às vezes trazem preocupação, que são mais irrequietas. Vamos trazer todos para esse passe. Vamos trazer os doentes dos hospitais, aqueles doentes que estão em casa, os moradores de rua, aqueles que estão temporariamente morando nas ruas, os nossos irmãos que se encontram sem esperança nas zonas de desconforto dos tóxicos. Vamos trazer todos eles para receber esse passe. Vamos trazer as crianças dos orfanatos, os nossos irmãos que estão aprisionados por todo o mundo, por todo o planeta Terra, não só no Brasil, mas nas prisões de todo o planeta Terra. Que a luz de Jesus possa penetrar em cada cela, em cada recanto, onde houver um prisioneiro. Vamos envolver os médicos, os enfermeiros dos hospitais, que muitas vezes não são compreendidos pelos familiares dos doentes. E vamos trazer os professores, que estão em final de semestre, esgotados, assim como todas as crianças e jovens das escolas públicas, mas atualmente, principalmente das particulares. Vamos envolver a todos com muito amor, com muita serenidade, com muita paz, pedindo a toda a espiritualidade que conduza esses jovens para o melhor caminho. Estamos terminando os passes. Enquanto isso, nós vamos vibrando por todos. Vamos nos lembrar daquele familiar, às vezes, que está tão esquecido. Vamos trazê-lo, aquele amigo que está com depressão, aquele jovem que pensa em pôr fim à sua vida. Vamos trazer todos eles para este momento de vibração e paz. Vamos envolver também todos os nossos irmãos que colocaram fim em suas vidas, com muita luz, com muita paz, com muita serenidade, para que eles possam encontrar o caminho verdadeiro da sua paz, que é Jesus. E agora nós vamos passar para as vibrações das águas e para a prece final, desejando a cada um, os que estão presentes, os que estão nos ouvindo, muita paz, muita luz, muita tranquilidade, envolvendo o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste e todos os governantes.
que a paz de Jesus se faça para cada um e em cada lar, com a graça de Deus. Pelas bênçãos da noite, certamente temos muito mais que agradecer e louvar do que pedir. Bênçãos do esclarecimento espiritual, tão bem trazidas pela nossa querida expositora. Mas, em nossa condição de eternos necessitados pedintes, vamos rogar a Jesus para que, em sua bondade infinita, permita aos prepostos da área médica da espiritualidade, físicos, químicos, biólogos do plano espiritual, possam, em companhia das amorosas falanges de pretos velhos, índios e caboclos, visitarem as fontes mães de nossa natureza, delas retirando todos os elementos sutis que, manipulados nos laboratórios da espiritualidade, possam se consubstanciar na medicamentação adequada a ser adicionada em nossas águas. E nós, quando delas fizermos uso, com fé, esperança e confiança inabalável na providência divina, possamos receber o lenitivo às nossas necessidades. Amigo Jesus, Senhor da vida e Mestre por excelência, que a tua doce e suave paz, tua sabedoria, tua mansuetude possam nos acompanhar nesta semana, norteando assim os nossos pensamentos, palavras e atos, com a graça de Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, equilíbrio e muito trabalho. Que assim seja. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Enfrentado com a paz, abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada amor em Jesus.